A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a aula de número 23. O nosso tema é As profecias despertam e trazem esperança. Glória a Deus. Então, o tema de hoje, as profecias despertam e trazem esperança. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos então já iniciar fazendo a nossa leitura para a gente ganhar tempo. O nosso texto áureo se encontra no texto do Novo Testamento, ali no livro da Revelação de Apocalipse, capítulo de número 1, no verso de número 3, que vai dizer assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Então a verdade prática vai dizer assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então as profecias elas são ali para expressar a vontade de Deus, né? A vontade soberana do Senhor, para trazer um despertar, né, para o povo de Deus, esperança e confiança nas promessas do Senhor, tá bom? Nós vamos agora fazer a leitura de três textos bíblicos. Nós vamos ler Jeremias, Antigo Testamento, Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao 10, tá bom? Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao 10. Vamos ler Joel capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e também Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Então, primeiro Jeremias capítulo 1, tá bom? Jeremias capítulo 1, a partir do 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Glória a Deus. Agora, o 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derribardes, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Glória a Deus. Esse foi o texto de Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Agora vamos ler Antigo Testamento também, o livro do profeta Joel, do capítulo 1, tá? Do versículo 1 ao 3. Então, Joel, capítulo 1, vai dizer assim: A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Amém. Esse foi o texto de Joel. Agora vamos fazer a leitura de Apocalipse, Novo Testamento. Então, Apocalipse, capítulo de número 1, do verso 1 ao 3. Então, Apocalipse, capítulo de número 1, do verso 1 ao 3, vai dizer assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, perdão, vamos retomar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Então esse foi o texto de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 3, tá bom? Agora nós temos aqui uma introdução para nós fazermos e depois já vamos pegar aqui os nossos 3 tópicos, tá bom? A introdução vai dizer assim: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Glória a Deus. Vale lembrar que quando fala aqui profetas maiores e menores, não é a altura do profeta, né? Que um profeta é mais alto, o outro é mais baixo. Não é um grau de importância que o livro de um profeta é maior porque é mais importante e o outro é menos importante. É maior em questão de volume de texto, tá bom? Apenas isso, não é mais importante. Agora vamos continuar aqui na nossa introdução, lembrando que os profetas maiores têm textos maiores, os profetas menores textos menores, mas todos são divinamente inspirados e todos são muito importantes, em grau de importância são iguais. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12 profetas seriam de Oséias até Malaquias. Esses são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético, e a mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Bom, então aqui vai resumir dizendo que os profetas maiores, os menores e o livro de Apocalipse do Novo Testamento, todos esses livros proféticos ou com profecias do Senhor, né? Todos eles têm o intuito de despertar o povo e trazer esperança para o povo de Deus, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar seria os profetas maiores, tá bom? Então, primeiro subponto, os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis e ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos, ou seja, os profetas eles transmitiam a vontade, a mensagem de Deus, ou a interpretação da mensagem de Deus, e eles principalmente falavam para uma nação, para um líder da nação, para um rei, tá bom? Principalmente para palavras para a nação, não eram profecias exclusivas para pessoas, era sempre direcionada à nação. Tanto que aqui fala que os profetas eles ficavam nos palácios, como nós vamos ver ali Daniel, que ficava no palácio ali na Babilônia, e ele dava revelações e explicava os sonhos e tudo que Deus lhe revelava, ele falava ali para toda a nação de Israel. Lógico que falava com o rei da Babilônia, mas toda a nação de Israel era abençoada, e ele trazia ali uma mensagem, como Ezequiel, por exemplo, de arrependimento para que pudesse então regressar do exílio. Então, o profeta ele sempre traz essa profecia ou essa mensagem de Deus para toda uma nação, tá bom? Então, a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos seus profetas. Hebreus, capítulo 1, verso 1, tá bom? Segundo subponto, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Então, Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Por que fala do reino de Judá, né? Talvez você é um novo leitor da Bíblia, talvez você é novo no estudo da teologia ou da própria Bíblia em si, e você é um leitor novo, você não está familiarizado ali com o Antigo Testamento, talvez ali no livro, a partir do livro de Crônicas, né? Segunda Reis, quando começa a divisão, né? Após a morte de Salomão e a ascensão de Roboão, existe uma divisão, né, entre a nação de Israel.
Então, Salomão teve um filho chamado Roboão. Roboão, ele quis ser duro com o povo, né? Ele foi contra os conselhos dos sábios, dos estudiosos, e ele foi seguir conselhos dos seus amigos, dos jovens, e ele foi pesado nos impostos, maltratava o povo, não aliviava eles das cargas, não tinha folga, não tinha alívio de forma alguma. Então o povo foi se rebelando, o povo foi ficando irado, e eles proclamaram um rei sobre eles. Então se dividiu então a nação em aqueles que eram governados por Roboão e aqueles que eram governados por Jeroboão. Jeroboão ficou na região norte de Israel, que hoje é conhecido como Palestina, e Roboão ficou na parte sul, né, próximo ali do Mar Morto. Então Roboão ele reinava, sitiava ali na região de Jerusalém e Benjamim. Eram as duas tribos que pertenciam ao reino do sul, que é, né, o chamado reino de Judá. E o reino do norte seria o reino de Israel, que começou ali governado por Jeroboão, e tiveram diversos outros reis na sua sucessão. Mas não tem uma linhagem de Davi, tá bom? Roboão, mesmo errado, ele tem uma descendência de Davi. Então, assim que começou essa divisão, tribo, né, Israel do norte e Israel do sul. Então, quando fala Israel, ou reino do norte, está falando dessas 10 tribos que ficam na região do norte, que eram governados primeiramente por Jeroboão. Quando fala do reino do sul, eram essas duas tribos, Benjamim e Judá, que eram governadas ali primariamente por Roboão, e que posteriormente, lógico, foram tendo outros reis. Então, ali o reino do sul é chamado Reino de Israel do Sul, ou Reino do Sul, e Reino de Judá, tá bom? Então, Reino do Norte, Israel e Judá. Então, mas era antes disso, na época de Salomão para anterior, né? Então, quando no reinado de Saul, de Davi e de Salomão, era uma única nação. Vamos lá. Então, a palavra, Isaías e Jeremias profetizaram para o reino de Judá, tá bom? Então eles não ficaram no norte, Isaías e Jeremias ficaram no sul, próximo do Mar Morto, ali em Jerusalém, ali em Judá, ali perto de Benjamim. Então eles ficavam na região do sul, um reino dividido com reis diferentes, leis diferentes e práticas diárias diferentes, inclusive de adoração ao Deus, né? Ou aos deuses, né? Então, Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Quando a Bíblia fala que o texto fala juízo divino, ele está se referindo à justiça de Deus. Deus é tão justo que ele não permite que ninguém escarneça dele. Se você semear, se você tiver atitudes, se você tiver um comportamento de prevaricação, de pecado, de transgressão contra o Senhor, Deus é justo e você vai ter uma resposta na mesma medida. Ou seja, você age na transgressão, você vive praticando o pecado, se tornando um inimigo de Deus, você vai colher os frutos, as consequências desse comportamento. Então, Deus levantou o profeta Isaías e o profeta Jeremias para alertar o povo que estava sendo rebelde, idólatra, que o povo precisava se arrepender e mudar, né? Não só se arrepender no sentido de remorso, mas um arrependimento verdadeiro, que fosse lado a lado com uma conversão, uma mudança de comportamento. Então esse era o alerta do profeta Jeremias. Olha, vocês estão sendo rebeldes, desobedientes, precisam se arrepender, porque senão virá o juízo divino, que é o cativeiro babilônico. Então ele já prenunciou, ele já avisou de antemão que haveria grandes consequências e que era momento deles se arrependerem mesmo. E não foi o que houve, né? Então ele predisse o retorno de Judá do exílio, ou seja, ele disse que se não se arrependesse iria para o exílio, e que se fosse para o exílio, depois de um determinado tempo, Deus traria de volta o reino de Judá, ou seja, Davi estava profetizando não para o reino do norte ou o reino do sul, mas para o reino do sul apenas, que era ali Benjamim e Judá, que era chamado reino de Judá. Então ele falou que Jerusalém, que o reino de Judá voltaria do exílio, né, do cativeiro babilônico, para a sua terra natal, ali no sul de Jerusalém. Ele também profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, que aconteceu,
a sua descendência de Davi, que está ali descrita em Lucas capítulo 1 e também Mateus capítulo 1, comprovando, seu ministério libertador, e nós vemos isso em todos os evangelhos, que Jesus ele libertou a muitos e ainda hoje nós. E também o profeta Jeremias, igualmente ele anunciou a queda de Judá, profetizou a queda de Judá por causa do pecado e anunciou a restauração do remanescente. Remanescente é aqueles que não se corromperam, mas entre todos aqueles que se perderam, tem um remanescente, tem alguns poucos, né, que perseveraram, que não desistiram em servir ao Senhor e em se manter fiéis. Esses seriam restaurados, tá bom? Então, Jeremias também profetizou. Também profetizou, anunciando a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Então ele disse que Jesus Cristo ia voltar, que ele viria, na verdade, né? E seria um renovo de justiça sobre a nação. E foi o que houve. Deus ele veio e trouxe... Jesus veio e trouxe um renovo de justiça. E ele, através do seu sacrifício, ele veio para justificar os nossos pecados, para perdoar-nos dos nossos pecados. E isso, glória a Deus por isso. Mais uma vez cumprido aqui a palavra de Deus, né? Nas lamentações de Jeremias, temos o registro do clamor do reino de Judá pelo perdão divino. Então, ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Então, eles anunciaram despertamento, ou seja, se arrependam dos seus pecados, e esperança de que mesmo que vocês sejam punidos, ou seja, vão para o exílio, vai haver um reconciliamento, um perdão do Senhor, e vocês vão regressar, vão ser restabelecidos no solo de promessa, o território de Canaã, que foi dado ali por herança a Abraão. Então agora, terceiro subponto, os profetas Ezequiel e Daniel. Glória a Deus. Então, estamos falando aqui sobre o cativeiro babilônico que foi do reino de Judá, tá bom? Então o reino de Judá, que é o reino do sul, foi levado cativeiro para a Babilônia, e nós falamos que Isaías e Jeremias ficavam ali na terra de Judá, profetizando antes e após o cativeiro. Agora vamos falar sobre os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Então aqui já entra a primeira diferença. Jeremias ele anunciava, por exemplo, Lamentações de Jeremias. Você vai ler o texto, que é o povo de Judá que estava em Judá, que estava em Jerusalém, lamentando o que tinha acontecido. Agora Ezequiel e Daniel, eles profetizam e exortam o povo lá no exílio, lá no cativeiro. Então Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Não só no período. Jeremias profetizou no mesmo período, mas ele não estava na Babilônia. Então, o profeta Jeremias e o profeta Isaías profetizaram no período babilônico, de exílio babilônico, mas eles estavam em Jerusalém. Eles estavam ali no território do reino do sul. Agora, Ezequiel e Daniel estavam no cativeiro, estavam no exílio na Babilônia. E então, Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado, coração endurecido. Então o profeta, ele profetizava lá na Babilônia, o profeta Ezequiel, por exemplo, e ele exortava o povo para que se arrependesse. Tem até aquele louvor, ouça Israel, Babilônia não é o teu lugar, clama ao teu Deus, que ele te ouvirá. Então todo esse louvor, ele remonta o texto bíblico que nos faz essa reflexão da profecia de Ezequiel, trazendo a mensagem de Deus para que o povo se arrependesse. Então o exílio ele era para o arrependimento do povo. O povo não estava ali cativo apenas para sofrer, mas o sofrimento, o período de punição, de correção, era para que eles aprendessem, para que eles se arrependessem do mal que tinham feito. Assim como um pai corrige um filho, não porque gosta de ver o filho sofrer, mas quando um pai corrige um filho,
ele corrige para que o filho aprenda uma lição, para que o filho se arrependa do mal que fez e não faça mais. Então o profeta Ezequiel estava ali nos rios Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, onde ficava na região ali da Babilônia, e ele clamava ao povo ali do rio. Quando acabava o trabalho, ele subia ali, não sei se num toco de madeira, e ele começava a gritar para o povo que tinha acabado a labuta, e o sol ia se pondo, e entre o rio o crepúsculo vinha surgindo, o anoitecer vinha caindo, e à luz do luar, o profeta ali no início da noite começava a profetizar, e começava a pregar esta mensagem do Senhor, dizendo: arrependam-se, se arrependam, vocês estão aqui, mas aqui não é o seu lugar. Vocês estão aqui para aprender que vocês erraram. Reconheçam o seu erro, se arrependam. E arrependimento eu repito, arrependimento não é remorso apenas, mas é você se arrepender e junto ter conversão. É você estar se sentindo culpado, não querer mais praticar aquilo e junto disso ter uma mudança de comportamento. Então aqui o profeta Ezequiel e o profeta Daniel profetizaram, exortaram o povo na Babilônia. Olha aqui. Então Ezequiel foi levantado por Deus para admoestar no cativeiro e lembrar de que a restauração requeriria arrependimento. Então o povo deveria se arrepender e somente sob a condição do arrependimento verdadeiro eles iriam ser restaurados para a sua nação de origem. E por mais que parecesse impossível, para Deus não era impossível. Então Deus estava dizendo: eu trouxe vocês para esse lugar de sofrimento e só vou tirar vocês daqui quando vocês se arrependerem. Então era a mensagem de Ezequiel. E Ezequiel prenunciou a Cristo como pastor e rei, como bom pastor. Então, mais uma vez, uma profecia sobre Cristo que se cumpriu no Novo Testamento. Daniel, de igual modo, também foi para o exílio. Porém, ele foi como um dos oficiais da corte real. E ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Então, Daniel passou a clamar por misericórdia. E como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, que foi 70 anos. Deus revelou a Daniel a vinda de Cristo. Deus revelou a Daniel o momento do anticristo. E Deus revelou a Daniel o julgamento final, o juízo final. E todas essas profecias trazem um despertar e esperança de reconciliação com Deus. Então, o propósito aqui da profecia era despertar o povo para o que eles tinham que fazer, para como eles tinham que se comportar e dar esperança de que se eles se comportassem como deveriam, eles iriam receber o cumprimento e iriam ver Deus cumprir as promessas que Deus havia feito. Sinopse. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Relembrando que se você chegou agora, essa aula está sendo gravada, depois você pode reassistir para tirar dúvidas, como por exemplo, por que é reino, o reino do norte, reino do sul, ou por exemplo, por que se fala profetas maiores e profetas menores. Então você depois volta do começo do vídeo e assiste, tá bom? Então, os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como no reino da Babilônia. E isso é muito forte, porque Deus ele é tão fiel que o povo que permaneceu fiel, ali no caso falando sobre Judá, que era onde tinha uma promessa especial com Deus, tanto que nós vamos herdar a nova Jerusalém, e Jerusalém ficava no reino de Judá, que é o reino do norte, o reino do sul ali, onde a linhagem de Davi reinava. Então, no reino do sul ali, onde eles foram destruídos, assolados e levou quase toda a população cativa para a Babilônia, ficaram algum remanescente, algumas pessoas ficaram ali, sobraram na cidade. E entre as pessoas que ficaram, tinha ali os profetas Isaías e Jeremias. Então Isaías e Jeremias tacando fogo, pregando a palavra do Senhor, fogo no altar, lá em Judá, em Israel, e lá na Babilônia, Ezequiel e Daniel tacando fogo no coração do povo lá na Babilônia. Então, os profetas do Senhor aquecendo o coração do povo com a palavra de Deus. Aqui, onde eles estavam sem alimento, com as plantações queimadas, as cidades destruídas, as casas destruídas. Então, eles estavam muito entristecidos, mas eles pecaram e sabiam que estavam recebendo a punição dos seus pecados. Eles sabiam que erraram.
e Deus podia mudar a situação deles. Então eles estavam ali tristes, cabisbaixos, mas o profeta ali aquecendo o coração deles, dizendo a palavra do Senhor e trazendo então como fala, um despertar, né? Essa é a palavra que eu queria, um despertar para eles mudarem o seu comportamento e esperança de que Deus cumprirá as promessas. E o mesmo fogo que estava sendo soprado, jogado no coração do povo de Judá, era o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, que estavam ali aquecendo o coração do povo, como por exemplo ali Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram incendiados pelo espírito que estava em Daniel, e eles não se dobraram diante daquela estátua e foram lançados na fornalha ardente. E a história você conhece. Então como é forte, né? Como é forte isso quando a gente cede, não se rebela, não se acanha quando a palavra do Senhor vem, mas nós damos lugar. E ali o profeta pondo fogo em Israel e um profeta colocando fogo na Babilônia, no cativeiro. Isso é muito forte. Segundo ponto de hoje, os profetas menores, tá bom? Então, primeiro subtópico, subponto, os profetas do reino do norte, primeiro. Vamos lá. Então, os profetas do reino do norte, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então, reino do norte. Dois profetas menores profetizaram para Israel, que é o reino do norte. Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais ações como suborno, corrupção e injustiça. Então, em razão disso, Amós profetizou o cativeiro como um julgamento, como um juízo divino. Então, se você, por algum motivo, está por fora ali do texto bíblico, 1ª e 2ª Crônicas, 2ª Reis, o reino do norte, ele foi levado cativo não pela Babilônia, mas pela Assíria. A Assíria, reino ali que ficava a cidade de Nínive, por exemplo, onde o profeta Jonas foi levado para profetizar. Então, a Síria era um reino conhecido por ser muito cruel, por ser bárbaro na hora da tortura. Então eles eram, como que eu posso dizer, avançados na arte da guerra. E o reino da Síria, eles possuíam espadas de ferro fundido que destruíam a espada dos inimigos e quebravam os arcos, quebravam as lanças com espadas de ferro fundido, e eles eram muito mais fortes e bem preparados para a guerra. Então, Deus ele mandou a Síria como juízo para punir o pecado do povo do reino do norte, que era corrupto, que se aproveitava dos mais pobres. Que mais aqui que a gente leu? Muito suborno, muita injustiça e corrupção. Então, eles adoravam, praticavam idolatria e faziam tudo que desagradava a Deus, e Deus usou o profeta Amós para dizer, olha, vocês vão ser levados para um cativeiro como um juízo, uma punição divina. E foi o que aconteceu ali no reino da Síria, tá bom? Agora, Oséias condenou a infidelidade de Israel. Então, enquanto Amós ele batia sobre o suborno, a corrupção, Amós batia no pecado ali que eles praticavam da injustiça entre as pessoas, o profeta Oséias era usado por Deus no mesmo período para condenar o pecado da idolatria, que é a infidelidade de Israel. Aqui está falando sobre a idolatria, a infidelidade para com Deus. Então, ao invés de ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor, adorar somente ao Senhor, eles praticavam idolatrias com diversas divindades das cidades, das nações circunvizinhas, tá bom? Então, Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz, ou como se diz, a meretriz é uma prostituta, como uma meretriz, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho de idolatria, luxúria e de homicídio, de roubo e de opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro aqui, pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar
o povo sob arrependimento. Então, mais uma vez, a profecia ela veio para despertar, mostrar o erro, trazer reconhecimento de que precisa mudar comportamento e esperança de que se arrepender, Deus vai cumprir a promessa e vai trazer de volta do exílio. Segundo subponto, os profetas pré-exílio, tá? Profetas pré-exílio, que é antes do exílio. Então os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então o profeta Joel, ele profetizou para Judá, reino do sul. Então o profeta Joel profetizou arrependimento, ou seja, o povo já estava fazendo coisa errada muito antes de vir a Babilônia destruir o reino de Judá. Então o povo estava errado, precisando se consertar há muito tempo. Assim como hoje, Deus não vai punir ninguém porque ela está há um mês, há um ano pecando. Então foram muitos anos de pecado e Deus ele mandou destruição para a nação inteira. Olha que sério isso. Então Joel ele profetizou o arrependimento, que o povo deveria se arrepender e que haveria o exílio. E ele profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, Joel capítulo 2, 28, e isso se cumpriu, glória a Deus e aleluia, lá no Novo Testamento, e é descrito, é contado para nós no livro de história de Atos dos Apóstolos, tá bom? E lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 em diante, mas o 4 é o versículo chave aí. Então, Miqueias, o profeta Miqueias, denunciou uma falsa espiritualidade, que é a hipocrisia espiritual, né? Uma falsa espiritualidade. Anunciou a destruição de Jerusalém, olha só, e o cativeiro babilônico, e também a restauração de Judá. Então, mais uma vez, Deus usou aqui agora um outro profeta, além do profeta Joel, agora usou o profeta Miqueias, dizendo que o povo estava pecando, precisava se arrepender, porque senão eles iriam para o cativeiro. Ele profetizou que o cativeiro viria e que se eles se arrependessem também no cativeiro, eles poderiam então regressar, ser restaurado para a nação de origem, tá bom? Então depois do profeta, Miqueias, isso aqui, profeta Abacuque. Profeta Abacuque que reclamou da violência do povo, do litígio, e da sentença distorcida, que é a injustiça. E ele profetizou que Deus usaria o reino da Babilônia para punir a nação de Judá. Glória a Deus, mais uma vez, Deus alertando o povo através de Abacuque. O profeta Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes de Judá, a destruição do grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordaram o juízo, mas enfatizaram a misericórdia divina em prover livramento para o povo. Glória a Deus. Agora, os profetas pós-exílio, depois do exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. Então, profetas pós-exílio, porque quando Esdras começou a trazer o povo, né, na primeira jornada de volta da Babilônia para Jerusalém, para Judá, Esdras veio e começou a reconstruir as casas. Depois Neemias veio com autorização do rei Artaxerxes, alguns auxiliares e cartas ali para que eles pudessem comprar e utilizar materiais das cidades circunvizinhas para reconstruir ali os muros de Jerusalém e a cidade. Então, nesse momento, o profeta Ageu, ele persuadiu, ele instruiu o povo a reconstruir o templo do Senhor, dizendo: olha, vocês estão construindo a casa de vocês com ouro, com prata, com o melhor que vocês têm, e a casa do Senhor, a casa de Deus, está às traças, está destruído, toda a pedra no chão, tudo jogado, e vocês estão no bem e no melhor. Foca primeiro em fazer para Deus e depois vocês fazem para vocês. E vocês vão ver que Deus vai honrar a fé de vocês. E aí ele conseguiu pregar e ensinar, e o povo conseguiu se converter e começou a focar em construir o templo, na construção do templo. E então Deus usou o próprio profeta
Ageu para profetizar que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, quando eles começaram a reconstruir o templo, Deus ele prometeu prover os recursos da construção deste segundo templo. E Deus assegurou que a glória desse seria maior do que a primeira. Já o profeta Zacarias, ele animou o povo para que concluíssem o templo. Então o profeta Ageu ajudou a animar o povo a começar a construção e reforma. Você que já fez reforma na sua casa bem sabe que você começa uma reforma e parece que nunca acaba, e às vezes aquilo vai só empurrando, nunca tem um fim, mas o profeta Zacarias animou o povo para se esforçar para concluir a construção do templo, a construção da casa de Deus. Então, eles com a mensagem, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, Zacarias profetizou que o povo não fosse construir ou fazer as coisas de Deus na construção do templo, nem por força, nem por violência, mas com o Espírito do Senhor. Então, ele anunciou a vinda do Messias, que seria o renovo do Senhor. Glória a Deus, e realmente foi o renovo do Senhor sobre nós. Malaquias também profetizou que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e as ofertas. Então ele repreendeu, em primeiro lugar, o desleixo dos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes eles tinham uma régua muito baixa de santidade, eles não obedeciam os mandamentos do Senhor, e estava muito ruim, e Deus ele não estava se agradando, e usou o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes, usou o profeta Malaquias para expor os pecados do povo, trazendo então um despertar para que eles mudassem, e também trazendo esse despertar sobre a negligência do povo com o dízimo e com a oferta que era necessária ali para que houvesse mantimento no templo novo, para que os sacerdotes pudessem então servir ao Senhor no templo. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Glória a Deus. Esse dia do Senhor seria a vinda de Cristo, tá bom? Quarto, os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, que é a capital da Assíria. A mensagem era destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, o profeta Naum profetizou a condenação de Nínive, capital da Síria. Então os assírios foram destruídos pela insistência deles em praticar o mal e a crueldade, desagradando a Deus. Obadias então denunciou a soberba dos edomitas, e eles eram descendentes de Esaú e praticavam a violência enquanto Judá seria restaurada, ou seja, os edomitas, né, os filhos de Esaú, que eram ali, vamos dizer assim, primos, né, porque Esaú e Jacó eram irmãos, então os filhos de Esaú e os filhos de Jacó, os descendentes, eram primos de primeiro, segundo, terceiro grau e assim por diante. E eles, em vez de ajudar os seus primos, ajudar os seus parentes a se levantar, a se reerguer, eles roubavam, se aproveitavam, pegavam as pessoas que sobravam, os filhos, como escravo, e Deus ele não se agradou disso e usou aqui, né, o profeta Obadias para denunciar estes pecados e trazer juízo sobre os edomitas, que eram primos dos israelitas. Então a sinopse aqui seria: os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Agora, para a gente encerrar, vamos falar sobre o único livro do Novo Testamento que fala sobre profecia, que seria Apocalipse. Então, a autoria, propósito e destinatário de Apocalipse. Bom, Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus. Então, no versículo de abertura fala da autoria. O livro atesta ser revelação de Cristo e assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apresenta o apóstolo João como seu autor. Então, o autor seria João, né, contando, narrando as revelações de Jesus Cristo. O propósito do livro seria mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. E o destinatário são identificados pelas cidades que seriam as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes.
o livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Aleluia. Então, a mensagem de esperança do livro de Apocalipse. Na revelação, no livro de Apocalipse, Cristo disse a João: escreve as coisas que você tem visto e as que são e as que vão acontecer. Ou seja, significa o registro do passado, presente e futuro. As que são é o passado, as que você tem visto é o passado, as que são representam o presente e as que vão acontecer representam o futuro. Então, no passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras desta profecia. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Glória a Deus, eu queria fazer um adendo aqui, que é muito importante. Então, o livro de Apocalipse, eu não sei se você leu, e é muito interessante você ler, eu tenho aqui um projeto para a gente fazer isso nas próximas aulas, para a gente ler o livro de Apocalipse, mas o propósito, então, seria ensinar a viver com Deus, olha só, ensinar a viver com Deus hoje, a fim de participar da eternidade com Ele. E eu queria falar um segundo com você sobre isso, que a igreja não pode perder a sua essência, que é aprender a viver hoje com Deus, com o propósito, com o objetivo de passar, de viver eternamente com Deus. Então, você não está aqui na Terra, lógico, tá? Lógico que não é pecado ter riqueza, não é pecado ser próspero, não é pecado ser feliz, fazer o que gosta, não é isso. Mas o nosso objetivo maior, em primeiro lugar na nossa vida, a prioridade tem que ser se relacionar com Deus, estar de bem com Deus, amar estar em comunhão com Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Isso tem que queimar em nosso coração. Esse desejo de estar ouvindo de Deus, falando sobre Deus, ter Deus todo dia nos nossos lábios, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Com qual objetivo? Estar toda a eternidade morando nos céus com o Senhor. Então, o propósito, o objetivo do cristão é morar no céu. Nosso maior objetivo não é enriquecer o nosso negócio. Você pode e Deus vai te abençoar, você pode e vai conseguir aquilo que você precisa, porque a palavra do Senhor é fiel e a palavra do Senhor diz em Filipenses 4,19 que Deus vai suprir todas as suas necessidades, seja financeira, seja emocional, seja na saúde, seja familiar, seja matrimonial, seja o que for, numa carreira, um sonho a realizar, não importa, Deus vai te honrar, vai cumprir aqui na terra, mas o seu maior objetivo, o seu maior sonho, o seu maior desejo tem que ser estar eternamente com Deus no céu. Tem que ser dar um abraço em Jesus, passar os seus dias na glória no céu. Então você tem que pedir, Deus, me ajuda a desejar a glória eterna, me ajuda a desejar morar com o Senhor no céu, me ajuda a desejar estar no céu com o Senhor. Quem já sentiu aquela presença de Deus na hora do culto, que você não vê a hora passar? Vem tanta glória, vem tanta graça, tanta paz, tanta alegria de Deus que você chora, ou você ora em línguas e você não consegue mais nem ver a hora do relógio, quando você vê já acabou o culto. É esse o tempo no céu. Você está tão cheio, está tão alegre, está tão feliz, tem tanta paz, que você não vê o tempo passar. Se a eternidade, talvez para nós que vivemos nesse tempo, que tem 24 horas por dia, pareça algo absurdo. Nossa, mas é muito tempo, o que eu vou fazer eternidade? Você vai estar cheio da graça, da paz, do gozo, da alegria, então você vai desfrutar todos os dias. Você vai fazer o que você quiser, vai conversar, vai passear, você vai ter um momento de festa, vai andar com Jesus, vai adorar a Deus, vai cantar louvores com os anjos. Tem dimensão, tem como imaginar a dimensão, a grandeza, a glória de estar louvando a Deus, ser arrebatado, né, cair em espírito. Isso já é maravilhoso. Agora, isso é só uma fagulha, é um vislumbre de tudo que nós vamos experimentar no céu. Então, o desejo do cristão, a esperança do livro de Apocalipse é a eternidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim, vamos reencontrar entes queridos. Sim, vamos reencontrar ali nomes da Bíblia, pessoas que nós lemos, ouvimos as pregações
vamos poder conhecer pessoas que foram importantíssimas na história, né, da igreja, e vai ser maravilhoso, e vai ser glorioso, e lá teremos ali as ruas de ouro, as cidades, os muros de jaspe, cidades de cristais. Então, toda aquela glória não se compara à presença de Deus, a estar com Deus, a ver Deus ali, conversar com Jesus, né? Estar com os anjos. Então isso é maravilhoso, isso é glorioso, tem que ser a nossa maior esperança, tá bom? Então, desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus hoje, no presente, com o propósito de participar eternamente com Deus na eternidade. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Olha só, as revelações de Deus do futuro, elas nos comprovam que Deus controla a história da humanidade. Então, problema de política, disso e aquilo, Deus está no controle. Amém? Entrega na mão de Deus, relaxa. Descansa no Senhor, confia que Ele é fiel. Não precisa se preocupar com mudança política, com mudança de crise, com mudança econômica. Deus é fiel, vai cuidar de você num tempo de escassez, vai cuidar de você num tempo de bonança, num tempo de abundância, e Deus está com você. E o seu propósito é se alegrar com Deus, louvar a Deus todos os dias e sempre desejar estar no céu. Senhor, meu maior desejo é estar no céu contigo. Esse tem que ser o coração do cristão. Esse é o coração do cristão. Não correr atrás de bênção. Porque quando você quer realmente Deus de verdade, estar no céu de verdade, aí a Bíblia fala que é a bênção que corre atrás de você. Efésios capítulo 1, verso 3. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de você, tá bom? Então, Satanás será derrotado, olha aí. O pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Aleluia! Por isso somos encorajados a clamar assim: ora vem, Senhor Jesus. Então, que eu e você possamos estar sempre buscando nos preparar para a volta de Jesus, porque lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que ao ser humano, ao homem, está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo eterno. Estamos preparados para ser julgados por Deus? Devemos estar. Devemos andar com vestes lavadas no sangue de Jesus, abominando o pecado e desejando a presença de Deus todos os dias. Amém? Sinopse: o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento. Então, mais uma vez, esperança e fortalecimento para resistir, para não desistir, em perseverar, em esperar. Conclusão seria, então, para a gente encerrar: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia de Deus estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle de Deus sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Amém? Glória a Deus, que palavras lindas, né? Então, todos os livros dos profetas que estão na Bíblia, desde profeta Isaías até ali o profeta Daniel, e desde então começa ali o profeta Oséias até o profeta Malaquias, dando então todos os profetas do Antigo Testamento, mais o livro de Apocalipse. Todos eles têm o objetivo de despertar o povo para o comportamento que agrada a Deus, ou seja, no caso hoje, esperando a volta de Cristo, se santificando, se limpando cada vez mais, e de ter esperança de que Deus vai cumprir a promessa, de voltar e arrebatar a sua igreja, de voltar segunda vez ali e trazer o milênio, e após o milênio o juízo final, e nós seremos então levados aos céus de uma vez por todas e habitaremos com o Senhor e vamos então nos alegrar e celebrar eternamente. Amém? Então vamos estar alertas para este comportamento, nos limpando, nos purificando cada dia mais, como diz ali em Mateus capítulo de número 24, no verso 13, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então vamos perseverar, vamos manter fidelidade ao Senhor, e você vai sim ser feliz aqui na terra, mas mais do que isso, essa é a boa notícia, por toda a eternidade vamos estar juntos. Eu espero
morar na mesma rua que você, no mesmo bairro que você, lá no céu. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu te desejo toda sorte de bênçãos. Eu abençoo a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que tudo que você fizer, que você vá bem. Que toda a sua semana, esse resto de semana, seja de surpresa de Deus na sua vida. Em o nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e eu te aguardo na nossa próxima aula. Deus te abençoe.